Pessoal, vamos continuar a nossa série sobre os bugs do Bitcoin. Se você está caindo aqui pela primeira vez, a gente está fazendo uma série avaliando cada um dos CVEs que foram criados para o Bitcoin ao longo da história. Então a gente está falando aqui de problemas no passado, coisas que já aconteceram, que já foram resolvidas. Por que a gente está vendo isso? Bom, por uma série de motivos, principalmente porque o nosso canal é focado em segurança no desenvolvimento de software. Então você aprender com erros de software, de outros softwares, é sempre uma coisa interessante. A gente olha qual erro que aconteceu, como é que isso foi explorado no passado e como é que isso foi corrigido, de forma que a gente evita corrigir o mesmo problema, a gente evita ter o mesmo problema no nosso código e cair na mesma situação. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é que a gente gosta muito do Bitcoin. O Bitcoin é um código muito seguro, um código muito bem feito, é um código que tem extremamente poucos problemas para um sistema do tipo que ele é. Você imagina, o interesse de um monte de gente para roubar bitcoins é enorme. Então, tem muita gente tentando atacar o Bitcoin e ainda assim ele funciona muito bem. Todo mundo consegue usar, mandar dinheiro, receber dinheiro, muito bem mesmo. Então, o Bitcoin é um código muito seguro e vale a pena a gente entender o que ele teve de problema no passado, como é que isso foi corrigido, para a gente conseguir também ver que lições a gente tira disso para o nosso código, né? Tá fazendo uma série, cada vídeo é um dos CVEs do Bitcoin. A gente já fez uma grande quantidade aqui, começamos lá em 2010 com o primeiro CVE, e já estamos aqui no ano de 2012, então o Bitcoin já saiu de alguns centavos nos primeiros erros, teve alguns erros bem feios naquela época. E agora em 2012 o Bitcoin ainda vale poucos dólares, mas os erros agora já são bem mais controlados, são coisas bem menores, mas ainda assim interessantes a gente ver, né? Se você gosta desse nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal para receber os outros vídeos da série. A gente ainda vai fazer um monte de vídeos, aqui tem um monte de bugs, então é interessante a gente ver esses bugs todos e entender o que aconteceu em cada um desses casos. Mas tenha em mente que tipicamente os bugs são piores no início e vão ficando cada vez mais leves à medida que o tempo passa, porque, evidentemente, a tentativa de ataque é muito grande. Se tivesse alguma coisa muito feia, o pessoal conseguia explorar, né? Pois bem, vamos ver hoje o bug CVE 2012 3789. O que é esse bug? É um Denial of Service, ou seja, Denial of Service é o código que se usa quando você consegue atacar uma aplicação que ela para de funcionar, você na verdade não consegue tirar informações, não consegue alterar a informação, não é que alguém conseguiu roubar Bitcoin ou mandar Bitcoin para outra pessoa, nada disso, você simplesmente travou o nodo Bitcoin do usuário, né? O nodo Bitcoin que a gente está avaliando aqui é justamente esse softwarezinho aqui. Eu instalei ele aqui na minha máquina, esse é o código que a gente está avaliando. Isso daqui, sempre que você inicia ele, ele dá uma checada nos blocos do passado, agora ele está baixando aqui os blocos mais recentes. Lembra como é que funciona a blockchain, né? Cada nodo desse do Bitcoin, cada nodo do Bitcoin Core tem uma cópia completa de todas as transações do Bitcoin. Não é distribuído, não. Cada nodo tem a sua cópia inteira de todas as transações do Bitcoin. Isso dá mais ou menos 370 GB neste momento, mas a expectativa é ir sempre crescendo, porque todo dia tem transação nova. A cada 10 minutos, mais ou menos, sai um bloco novo do Bitcoin com novas transações, né? Aqui a gente vê algum Bitcoin que tem aqui nessa carteira minha, vemos as transações que tem referentes a este meu nodo aqui, mas o mais importante é justamente o que está acontecendo no background aqui, que é as transações que estão acontecendo lá atrás, né? Então vamos lá, vamos entender o que é esse bug 3789. Ele consiste do seguinte, aqui ele não fala muita coisa no CVE, mas se a gente estudar aqui na Bitcoin Wiki, tem um detalhamento um pouco maior disso daí, né? Ele foi descoberto no dia 12 de maio de 2012, então o Bitcoin ainda era uma coisa pouco usada, mas já tinha uma cara maior, já tinha exchange, já tinha um monte de gente usando o Bitcoin, mas ainda não é nem perto do que é hoje o uso do Bitcoin. Como era um problema potencialmente sério, ou seja, eu poderia derrubar um nodo Bitcoin de outra pessoa, esse tipo de coisa foi mantido em segredo, até ser atualizado até 2013. Então, qual que é a ideia aqui? O que acontece nesse caso? Quando um nodo faz uma transação, se eu vier aqui e resolver mandar dinheiro, eu posso vir aqui, botar o endereço Bitcoin de uma outra pessoa, botar um valor aqui de Bitcoin, ele botou vermelhinho ali porque aquele evidentemente não é um endereço Bitcoin válido, eu posso botar aqui um valor qualquer de Bitcoin que eu vou mandar para essa pessoa e dou um send aqui, então eu estou mandando essa transação minha para outra pessoa. O que significa isso? Esse meu nodo aqui, ele faz conexão com 10 outros nodos Bitcoin.
ele procura, ele tem um algoritmo para buscar outros 10 nodos Bitcoin que estão aí no ciberespaço, na internet. Inclusive, eles têm um algoritmo muito interessante para evitar clusterização. Isso é uma coisa que depois a gente pode até dar uma avaliada com mais calma, porque imagina um risco que você corre se você tiver 10 nodos que eles se conectam entre eles. Ficaria aquela redezinha do Bitcoin separada do resto da rede principal do Bitcoin, né? Então isso é sempre um risco. Então ele tem um algoritmo para garantir que não existe isso de estar todo mundo ligado entre si. Ele procura nodos que não tenham ligação entre si, de forma que garante que a rede inteira do Bitcoin ele está falando aqui. Veja, o meu nodo fala com 10 nodos, mas esses 10 nodos falam com outros 10 nodos, e assim vão fazendo até ter toda a rede do Bitcoin. Quando eu mando uma mensagem aqui, quando eu mando uma transação dessa, o que o meu nodo faz? O meu nodo guarda essa transação na memória e ele dispara essa transação para outros nodos também, para esses 10 nodos que estão ligados a ele, e esses 10, por sua vez, vão mandar para outros nodos, de forma que essa minha transação vai ficar no chamado mempool, que é o quê? Vai estar na memória de todos os nodos que estiverem ligados naquele momento. Estando na memória, quer dizer que ela vai ser confirmada? Não, vai ser confirmada só quando acontecer um bloco, né? Quando algum minerador pegar aquela transação que está na memória de todos os nodos do mundo. Lembra, o meu nodo passou para os 10, que passaram em frente, que passaram para todo mundo, então em tese aquela memória, aquela transação está em todo mundo, e aí o minerador vai resolver um bloco, ele pega aquela transação, bota num bloco, no que ele confirma aquela transação num bloco, aquilo é distribuído, o bloco, para todos os nodos, da mesma forma, o nodo minerador. Lembra, o nodo minerador, em tese, ele é similar a um nodo desse daqui, tá? Só que, no caso aqui, eu não estou fazendo mineração. Nem valeria a pena, porque num computador normal não teria chance de eu conseguir, mas, em tese, não tem nada que impeça, não tem nada que diferencie um nodo minerador de um outro nodo. Ele, da mesma forma, ele descobriu o bloco, ele faz uma transmissão daquele bloco para os 10 nodos que estão ligados a ele, e assim vai até chegar, o bloco está na rede inteira, todo mundo está com aquele mesmo bloco atualizado na rede, né? Qual que é o problema disso daqui? Imagina que, repara que quando eu abri o sistema aqui, ele estava sincronizando ainda, ele levou um tempinho para sincronizar, né? Imagina se eu faço uma transação nesse momento e coisa e tal, e isso cai num nodo em algum lugar que aquela transação minha, a transação pai que gerou ela, lembra, quando eu vou mandar alguma coisa daqui, ele vai pegar essas transações que chegaram para mim, tem 2 transações que chegaram aqui para mim, ele vai pegar uma delas, ou as 2, se for necessário, dependendo do valor que eu botar na minha transação, e vai gerar uma transação a partir dessa. Então existe uma transação pai, que é a transação anterior, e a transação minha, que agora que é, digamos, a transação filho, que é que funciona ali, né? Imagina que essa transação filho minha chegue em um nodo, mas a transação pai não está nesse nodo. Está tudo na memória ainda, nada foi confirmado ainda. Em tese, eu posso mandar essa transação, mas repara, naquele nodo que está só a transação filha na memória, eles entendem que é a chamada transação órfã. Ou seja, ela não pode ser confirmada antes de você confirmar a transação anterior. Então, o que aquele nodo faz? Aquele nodo que recebeu a transação órfã, ele não joga ela fora, não. Ele deixa ela na memória, mas aí ele pede para os 10 nodos que estão ligados a ele, olha só, eu estou com uma transação órfã aqui. Alguém tem a transação pai dessa transação, porque eu preciso ter na memória também, porque se eu confirmar esse troço, eu quero ter as 2 transações para poder confirmar uma com a outra. Senão, eu não posso confirmar nenhuma das 2. Então, ou seja, essa é a ideia dele de transação órfã. Quando ele recebe uma transação que ele não tem a transação pai dela, ele considera uma transação órfã e guarda na memória. Aí, o que acontece nesse caso? O que eles perceberam? Não havia um limite de quantas transações órfãs o nodo teria na memória. Então, como é que alguém pode fazer isso? Ele pode gerar um monte de transação órfã de propósito, sem nunca ter gerado a transação pai, e ficar mandando para os nodos. Essas transações, lógico, como não tem a transação pai, ela nunca seria confirmada, porque não tem a transação pai, não tem como confirmar ela. Como o nodo recebe aquela transação órfã e guarda ela e pede para os outros para ver se alguém tem a transação pai e coisa e tal, o que ia acontecer nesse caso? Ele criou um robozinho, gerava milhares de transações desse tipo, até que a memória do computador do nodo estourava e o nodo caía. Então esse é o ataque de Denial of Service do CVE 3789, 3789 de 2012. Ou seja, você criava uma transação órfã, um atacante, um eventual atacante. Tem um nodo do meu vizinho aqui que eu não gosto dele, eu quero atacar o nodo dele. Eu faço uma maquininha aqui
que sai disparando um monte de transação órfã que nunca vai se confirmar, porque não existe a transação pai originária delas, eu nunca fiz aquela transação pai, eu estou gerando de forma fraudulenta essas transações órfãs, mas aquele nodo, ele recebe a transação órfã, ele fala, olha só, uma transação órfã, deixa eu cuidar dela aqui, ver se eu acho o pai dela, não sei o que lá, e fica guardando na memória. E aquilo esgotava a memória do nodo e o nodo caía, parava de funcionar. Repara, não prejudicou a blockchain, não alterou a blockchain, não criou Bitcoin, não mandou Bitcoin para ninguém, não roubou Bitcoin de ninguém, mas a máquina caiu. Isso é um ataque de denial of service, é um ataque sério, e isso foi corrigido justamente na versão 0.63, é isso? Não, 0. Exatamente, 0.6.3, a 0.6.2 é a última versão que tinha aquilo ali, né? Ele fala aqui de um outro problema também, que é uma outra vulnerabilidadezinha, mas que era menos crítica, que é o fato de que ele fazia uma busca linear para achar determinadas transações dentro de um bloco que poderia levar muito tempo, né? Você poderia, o nodo poderia ficar muito tempo procurando essas transações se tivessem muitas transações em um bloco desse tipo. Mas, no final das contas, as duas estão ligadas, a correção das duas foi mais ou menos a mesma, e elas estão com a mesma CVE 3789. Essa segunda é só um detalhe de otimização do código. Vamos dar uma olhada, aqui tem alguma coisa. Aqui foi o comunicado original desse problema, ele foi comunicado já no GitHub. Você lembra que os bugs que a gente viu até aqui era tudo discutido num chatzinho, num fórum da internet. Depois, lógico, eles migraram isso para o GitHub porque fica mais condizente, né? Fica mais tranquilo de você ter todo o controle de pendências ali no próprio GitHub. No código do Bitcoin para ver esse bug, o 3789. A gente está aqui nessa parte na chamada netprocessing.cpp, ou seja, processamento da rede. E essa função aqui, process message, é a função justamente que o seu nodo escuta as mensagens que vêm do outro nodo. Então, lembra, você está conectado em 10 nodos na rede, né? De vez em quando esses nodos vão mandar mensagens para você, e aí você vai tratar cada uma dessas mensagens aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vê aqui é o tipo de mensagem. Tem vários tipos de mensagem. Aqui em protocolo.h você vê os vários tipos de mensagem que tem. Tudo isso aqui são mensagens, tá vendo? Mensagem, versão, pedindo qual a versão da transmissão, o aceite da versão, endereço, não sei o que lá. Enfim, eles mandam uma série de informações aqui. Essas aqui são todas as transações que eles podem fazer. Mensagens que um nodo manda para o outro, né? Dentre as muitas mensagens que um nodo manda para o outro, está essa mensagem aqui, ó, TX, que é justamente transmitindo uma transação. Repara que essa transação aqui é uma transação que ainda está no mempool, tá? Ela não está ainda num bloco. Alguém mandou a transação, ainda não está confirmada, porque a transação, depois que ela está num bloco, ela já é mandada com aquele bloco inteiro. Então já tem um bloco inteiro daquilo ali, aquelas transações não estão mais no mempool. São transações que alguém fez. Eu vim aqui e mandei um send para alguém e coisa e tal, e dei o send aqui, foi isso daqui. É uma transação que foi gerada nisso daqui, né? E aí quando você chega aqui no Net Processing, ele vai ver aqui várias mensagens, né? Se for a versão, ele faz isso daqui, trata esse negócio, resolve isso daqui e coisa e tal. Até que ele chega mais aqui na frente, deixa eu clicar aqui de uma vez para ir mais à frente. É bem grande essa função, tá? Essa função aqui é meio... Sabe aquela função de pessoal que não... O programador, tipicamente, a gente espera que o código seja todo compartimentado, né? O correto nessa função aqui seria fazer, para cada message type, você criar uma função para tratar aquela função, né? Mas aqui no código do Bitcoin não está assim, não. Então, uma função enorme, ela começa... Não sei nem quantas linhas tem essa função aqui, mas é muita coisa. Em determinado momento, ele vai lá, if função é tal, if função tal. Então, se a função for uma transação, então ele vai checar um monte de coisa, vai ver se ok, se pode receber aquela transação, o que tem naquela transação, se ela está correta, enfim, é lógico, ele vai checar um monte de coisa aqui na transação. E uma das coisas que ele vai rejeitar aqui, olha só, a transação, ela está... Não, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A transação é válida. Se a transação é válida, acabou, tá tudo jóia, beleza. Ele guarda aquela transação. Agora, pode ser que a transação esteja faltando inputs, ou seja, o que eu falei, a transação órfã. Tem a transação, mas não tem a transação que chegou naquele endereço, ou seja, não tem o pai daquela transação, o input daquela transação. Então, ele vai checar aqui, a primeira coisa que ele vai checar
é se ele tem alguma transação pai que foi rejeitada. Porque, veja, pode ser que não tenha transação pai porque ela foi explicitamente rejeitada. Se ela foi explicitamente rejeitada, ou seja, ela tinha algum problema, estava duplicada, não tinha fundos, enfim, teve algum erro com aquela transação pai, ela foi explicitamente rejeitada, então também aquela transação filha, evidentemente, não deve ser feita e não deve ser aprovada. Mas mais adiante ele vem justamente aqui, não foi rejeitada. Se não foi rejeitado o parente, ou seja, a transação pai, ela não está ali, mas ela não foi rejeitada, então ele vai entrar aqui no negócio que ele vai justamente pedir, ela vai fazer um announcement da transação, ou seja, ele vai ligar para os 10 nodos que tem amigos dele lá, que estão ligados com ele, vai perguntar, alguém tem essa transação aqui? Eu não tenho, eu preciso dessa transação. Então ele faz esse TX announcement para pedir essa transação pai lá. E não sei o que lá, e guarda não sei aqui mais alguma coisa, e em algum momento aqui ele checa esse ponto aqui, que é um ponto muito importante. Ele tem um parâmetro que é um número máximo de transações que ele vai manter em memória, um número máximo de transações órfãs que ele vai manter em memória. Porque lembra, ele não pode botar essa transação junto com as outras transações no mempool, porque ele ainda não sabe se aquela transação é uma transação válida. Só quando ele tiver o input, quando ele tiver o pai, que ele vai saber que aquela transação é válida. Então ele tem uma área diferente de memória, não é o mempool principal, é uma areazinha que é, digamos, de transações órfãs, que ele vai guardando tudo ali, enquanto ele não consegue ainda o pai para saber se é válida ou não. E aqui é justamente a correção do CVE 2012-3789, criou-se esse parâmetro max orphan tx, que por default ele então no máximo ele guarda 100 transações na memória. Você pode mudar isso na linha de comando, você usa esse argumento max orphan tx, se quiser aceitar mais transações órfãs, você pode. Então, a questão toda, lógico, não é mais infinito, porque infinito você cresce a memória do nodo. Era justamente o ataque que a gente estava falando aqui. Você pode aumentar esse tamanho. Se você tiver muita memória, você pode aumentar esse tamanho, não tem problema. Não é recomendado você deixar isso infinito ou um número muito grande, porque isso pode crescer a sua memória com um ataque desse tipo. Então, ele checa aqui, se tiver mais do que isso, ele joga fora aquela transação. Ele dá um evicted aqui na transação, joga fora ela, né? Repare que aqui ele está falando se o pai, isso aqui se o pai não foi rejeitado. Se o pai foi rejeitado, lógico, é para jogar fora, não vai manter uma transação órfã se o pai foi rejeitado, né? E daí ele continua depois checando se tem mais algumas coisas aqui, ele checa mais um monte de coisa para aceitar a transação e coisa e tal, né? Depois aqui já é o outro comando, né? Enfim, essa aqui deu para a gente ter uma ideia de como qual foi o problema da transação 3789, como é que ela foi resolvida, um limite simples, um parâmetro de entrada, que você limita o número de transações órfãs na memória, de forma que mesmo que te mandem milhares de transações órfãs tentando derrubar o seu nodo, vai chegar na transação 100, ele vai começar a descartar essas transações órfãs. Isso quer dizer que eventualmente alguém pode perder transações desse jeito? Imagina, tem alguém fazendo um ataque, né, jogando um monte de transações órfãs por aí. Aí eu faço uma transação que por acaso é órfã. Aí quando ela bate lá no outro nodo, o que vai acontecer? O outro nodo não vai aceitar, porque já tem muita transação órfã, a memória já está cheia, ele não pode aceitar mais aquela transação. Em tese, sim, mas veja, por isso que você tem 10 nodos, que você vai mandar essa transação sua para um monte de nodo. A expectativa é que nem todos tenham esse tipo de coisa. Então, essa foi a correção do problema do 3789, não gera grandes falhas isso daí, já foi corrigido. E o que isso ensina para nós em termos de segurança no desenvolvimento de sistemas? É a importância de você fazer o chamado gerenciamento de recursos. Nenhum recurso numa máquina é ilimitado. Memória, CPU, tempo, tudo isso tem limites. Então, quando você vai guardar alguma coisa em memória, por exemplo, que é um comando externo, é algo que é mandado para você por outro nodo, outra entidade, é muito importante que o seu programa tenha limites, né? Tudo que você tiver em termos de memória, você tem que checar se é um número razoável, se não está tendo tamanho, é uma informação grande demais, se o tamanho dela está correto, se ela não está exagerando em termos de quantidade, coisa e tal. Isso é uma coisa crucial que muito desenvolvedor acaba esquecendo, porque veja, por que teve o erro original? Porque o desenvolvedor pensou assim, não, transação órfã, um negócio tão raro de acontecer, é difícil de acontecer isso, vai ter uma, duas transações órfãs no máximo, coisa e tal, eu não preciso me preocupar em guardar na memória, porque vão ser poucas sempre, né? Não preciso botar um limite nisso, porque vão ser poucas.
E esse é o problema que eu falo sempre. O desenvolvedor ele olha o código pensando no sucesso, ele está pensando no que aconteceria realmente no código. E realmente, na prática, são poucas transações órfãs, a chance de chegar a 100 é muito rara. A questão toda é que o atacante, o usuário malicioso, o cara que quer quebrar o seu nodo, ele não vai se limitar ao código funcionando. Ele vai explorar justamente o ponto que não funciona, né? A quebra, né? Então, esse é o ponto. Gerenciamento de recursos é o nome que se dá a isso. Você deve prestar atenção sempre que você cria novas entidades, novos objetos. Por mais que você tenha memória à vontade, você acha que vão ser poucas daqueles objetos, é muito importante você colocar limites e, no mínimo, o seu software, o seu código tem que ter uma saída graciosa do problema. Ah, encheu a memória. Pelo menos tem que dar uma mensagem lá, olha só, memória está cheia, não posso aceitar mais requisições, ou alguma coisa assim. Jamais ter uma saída não graciosa, um erro crítico, falhar, travar, fechar tudo, que realmente não é muito legal para o seu software em termos de segurança. Esse tipo de erro tipicamente vai ser explorado por atacantes.